Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Mais uma vez, a gente sempre avisa que é bom que você deixe aí o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com os amigos, porque isso sempre ajuda a melhorar aqui a visibilidade do canal do Observatório. Hoje estou aqui novamente com a presença ilustre do professor Dr. Roberto Elísio dos Santos. Tudo bem, professor Roberto? Boa tarde, Selby. Tudo bem? Tudo bem. O que você nos traz hoje aqui para o público do canal do Observatório? Eu fiz uma espécie de retrospectiva dos lançamentos de 2022, mas eu quero esclarecer que não é uma lista que coloca assim, em primeiro lugar, segundo lugar. Não. E foi muito difícil fazer a escolha das publicações, porque tem muita coisa publicada em 2022. Então, eu li muito Marvel, DC, Disney e o Bonelli, mas eu quero dar um destaque para um material menos conhecido, para artistas que normalmente o público que lê quadrinhos não conhece. E aí, é aquela coisa, já tentei fazer a lista dos meus 10 filmes preferidos, quando eu vi já tinha 50, mais de 50. É normal. Então, nessa apresentação, eu dividi por lugares. Então, tem quadrinho brasileiro, tem quadrinho latino-americano, europeu, africano. Tá? Então, eu fui colocando, tirando, colocando de novo, mudando, até chegar num... Acho que... e, obviamente, tem muita coisa que eu deixei de fora, que senão a gente estouraria aqui o tempo. Jodorowsky, por exemplo, eu tinha incluído, depois tirei, para dar um lugar para um outro menos conhecido. Tá? Então, é apenas assim, um material que eu achei interessante nas minhas leituras de 2022. Muito Eu bem. espero que o público goste. E lembremos que o professor Roberto já fez, né, uma retrospectiva assim no começo de 2022, né, no 2022, sobre os quadrinhos do ano anterior, né? Depois eu vou deixar o link aqui para o pessoal conferir, que isso é sempre bem legal. Na época eu lembro que a gente recebeu um feedback muito positivo de pessoas que foram atrás dos quadrinhos aqui comentados pelo Roberto. Então vamos lá, vamos conferir a sua apresentação, Roberto. Vamos começar esse vídeo a partir da leitura que eu fiz no ano 2022. Tem algumas publicações que são do final de 2021, mas eu só recebi no início de 2022. Tá? Então, de qualquer forma, são publicações que eu acho que pertencem a esse ano. Vamos começar com os quadrinhos brasileiros. A editora Criativo lançou, ao longo do ano, uma coleção chamada Graphic Book, que publica trabalhos de vários autores brasileiros. E material bastante antigo, e não foram só esses que eu coloquei na tela, vários outros títulos, mas eu destaco esses três por causa dos artistas. A Balarga faz parte de um projeto de quadrinhos nacionais do início dos anos 60, no Rio Grande do Sul. Foi publicado inicialmente pela SETPA, Cooperativa de Trabalho de Porto Alegre. Naquela época, o governador do Rio Grande do Sul era o Leonel Brizola, que era um nacionalista, e havia toda uma discussão sobre a publicação de quadrinhos brasileiros, porque havia muitos quadrinhos
americanos sendo publicados no Brasil, e os quadrinistas nacionais estavam fazendo toda uma campanha para ter uma lei que obrigasse as editoras a publicar uma certa porcentagem de quadrinhos feitos no Brasil. E aí, então, o Leonel Brizola criou essa cooperativa e publicou vários artistas nacionais. Aba Larga um personagem, policial típico do Rio Grande do Sul, Aba Larga por causa do chapéu que ele utilizava, teve 3 revistas, 3 edições publicadas em 1962 por essa CETPA. Outro título importante é Lobisomem, do Gedeone Malagola. O Gedeone criou personagens como Homem-Lua, Raio Negro, fez uma série de histórias no Brasil dos X-Men, porque a quantidade de páginas da revista X-Men publicada nos Estados Unidos não era suficiente para fechar as edições nacionais. Então, o Gedeone fez uma série de histórias para preencher a revista. Ele criou também Aventuras do Cangaço, muito quadrinho de terror, inclusive Lobisomem, que ele fez junto com o desenhista Nico Rosso. Nico Rosso nasceu na Itália, veio para o Brasil, e ele é mais conhecido pela parceria com o Rubens Lucchetti. Deles, por exemplo, o Estranho Mundo do Zé do Caixão. O terceiro título aqui, Franco de Rosa Primórdios, Western, é importante por causa desse artista, Franco de Rosa, que fez roteiro, desenhos, foi editor. Tá? Então, ele tem uma carreira na produção de quadrinhos brasileiros muito importante. E ele não fez só o western, ele fez revistas eróticas para a editora Grafipar na virada de 79 para 80, né? Fez uma série de gêneros do quadrinho brasileiro, tá? nesse período, editou, e escreveu roteiros. Um outro que eu quero destacar é a edição do artista de Aventuras do Anjo, essas edições foram feitas pelo Flávio Colim, grande ilustrador brasileiro. As Aventuras do Anjo eram publicadas pela RGE, a Gráfica Editora, que antes tinha sido Editora Globo e depois voltou a ser Editora Globo. Foram 28 edições que o Flávio Colim fez, essa revista que durou de 1959 a 66, e essa revista ela é derivada de um programa, um seriado radiofônico de mesmo nome, foi criado por Péricles Leal e era interpretado pelo ator Álvaro Aguiar. Esse programa durou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de 1948 a 1965. O Anjo era um aventureiro, né? e ele lutava contra bandidos, né? E essa edição saiu pela editora Figura, com o tamanho original da arte do Flávio Colim, inclusive dá para perceber onde ele passou a tinta branca para corrigir os desenhos. Tá? Isso é muito interessante, que é a edição do artista. O Flávio Colim fez histórias de terror, fez histórias baseadas na mitologia brasileira, no folclore brasileiro, e
E tem uma coisa interessante. O Anjo teve uma versão para o cinema, lançada em 1990, dirigida pelo Ivan Cardoso. Só que esse filme focava no adversário do Anjo. O filme chama O Escorpião Escarlate, que era o Nêmesis do Anjo. Outra publicação brasileira, que é muito importante, Mozart Couto apresenta. Foi publicado pela Universo Fantástico. O Mozart Couto também é um artista muito veterano. Ele gosta de desenhar, ele fez muito terror, mas ele gosta de desenhar personagens como Conan. Então ele criou, por exemplo, o Bracan, que seria uma versão do Conan. Também quero destacar uma publicação independente chamada O Tesouro, com roteiro do Maurício Dias, com desenhos bem realistas do Alex Genaro, e a parte do sonho do personagem, pelo Pedro Okuyama. Então, o que é realista acompanha o personagem na realidade, e o estilo diferente do Pedro Okuyama se dá na parte do sonho. O Maurício Dias foi o roteirista também da publicação O Grande Charan, que eu falei no ano passado e que me impressionou muito. Mas, diferente do Grande Charan, O Tesouro é uma história que se passa nos anos 90, tem um pano de fundo social, e o personagem, o protagonista, ele enfrenta um dilema ético. Então, acho isso bastante interessante e bastante oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. Agora vamos passar para a América Latina. Olha, tem um monte de outros quadrinhos brasileiros que eu poderia falar, mas vamos agora falar da América Latina. Cidade, do Carlos Jiménez e do Ricardo Barreiro, publicado pela Comic Zone, é uma história que não dá para dizer se é ficção científica, fantasia, mas o protagonista, numa noite em que ele briga com a namorada, está bêbado, acaba caindo numa cidade que não tem fim. Ele não consegue sair de lá. E aquela cidade é opressora, é uma cidade cheia de perigos, e essa cidade representa a realidade que a gente está imerso nesse momento. Os 3 próximos títulos, eles tratam ainda das feridas das ditaduras na América Latina. A Herança do Coronel, do Carlos Trillo, e do Lucas Varela, publicado pela Comic Zone, mostra a história do filho de um general argentino que torturava bonecas para depois praticar a mesma tortura com seres humanos. De novo, o roteirista Carlos Trillo, mas junto com o Alberto Breccia, produziu uma série de histórias que são coletadas nesse álbum. Era Outra Vez, o lado obscuro dos contos de fada, são aqueles contos de fadas que nós estamos acostumados, João e Maria, etc., a Cinderela, só que um tom sombrio, o lado sombrio dos contos de fada, falei errado. Então, também a denúncia do poder, da violência. As histórias foram publicadas entre
final dos anos 70, começo dos anos 80, e agora reunidas nesse álbum, publicado pela Comic Zone. E o mais interessante desses títulos é Os Fantasmas de Pinochet, do Félix Vega e Francisco Ortega, publicado pela Conrad. Essa história parte do princípio de que o Pinochet, ditador do Chile, nos anos 70 e 80, não foi julgado em vida. Então, ele vai ter o seu julgamento no pós-vida. E ele vai ter que enfrentar, nesse julgamento, os seus próprios fantasmas. Então, é bastante interessante o plot, e a arte também é muito boa. Agora, Estados Unidos, eu peguei algumas publicações menos mainstream, né? Não são nenhuma delas é mainstream. Lili René, Fuga do Holocausto, da Trina Robbins, da Anne Timmons e Mo-O, publicado pela editora Excelsior. Lili René conta a trajetória de uma moça que mora na Áustria, uma família abastada, e ela foge e acaba chegando aos Estados Unidos, onde ela se torna quadrinista. Ela existiu de verdade, morreu no ano passado, aos 101 anos. Então, ela fugiu dos nazistas, se tornou uma artista dos quadrinhos dos Estados Unidos, mas, na época, quase nenhum artista homem tinha crédito, muito menos uma mulher. E ela fez quadrinhos durante muito tempo e pouca gente conhece o trabalho dela. A Trina Robbins faz um trabalho de pesquisa sobre as artistas que produzem quadrinhos nos Estados Unidos. Um que me chamou muita atenção foi o Fala Comigo, Lon Chaney. É uma biografia quadrinizada pelo artista Pat Dorian, que a Dark Side Books publicou o ano passado. O artista mostra a trajetória de vida e a trajetória artística do Lon Chaney, um artista que usava muitos recursos de maquiagem, e ele não queria que o seu verdadeiro rosto fosse mostrado. Então, ele fez filmes de terror e ele sempre estava com uma maquiagem diferente, de acordo com a trama, e as pessoas não sabiam dizer quem era ele na realidade. Made in Korea, do Jeremy Holt e do George Shaw, publicado pela Conrad, é uma história futurista, mas não tão futurista assim. No momento em que essa história se passa, as pessoas compram robôs para fazer serviços caseiros e até prestar serviços sexuais. E uma família americana compra uma menina robô para ser como uma filha para eles. Só que ela saiu com um defeito da fábrica. E ela se considera humana. E aí ela vai questionar essa coisa de ser diferente dos outros, tanto humanos como robôs. É uma leitura que faz a gente pensar muito. A Dark Side Book publicou o quadrinho underground Cult Town, do Jim Woodring. São histórias mudas,
surrealistas. O personagem que aparece dentro do círculo, no meio da capa, ele é o protagonista. Ele tem 2 amigos que foram sequestrados por um monstro, e aí ele vai atrás desses amigos e vai encontrando personagens absurdos nessa jornada. E aqui eu coloquei 3 álbuns que fazem coletâneas de histórias de artistas muito importantes dos Estados Unidos. A Veneta publicou Harvey Kurtzman, Um Cadáver no Rio Indien, que é uma história de guerra, publicada na Two-Fisted Tales e Frontline Combat, da EC Comics. O Harvey Kurtzman fazia quadrinhos de guerra com um realismo muito grande. Ele fazia uma pesquisa intensa sobre armas, uniformes, tanques, aviões, navios de guerra, submarinos, e as histórias dele não são sobre vitórias. As histórias que ele fazia são sobre a guerra como um mal, como a guerra como um momento em que a maldade dos homens se revela ou a humanidade dos homens se revela. Uma crítica pacifista em relação à guerra. No momento em que a maior parte das histórias publicadas nos Estados Unidos sobre guerra destacavam o heroísmo dos vencedores da guerra. A Devir publicou também uma coletânea das revistas Creep e Eerie, desenhadas, feitas pelo Bernie Wrightson, que publicou essas revistas Creep e Eerie, foram publicadas pela Warren Publishing nos anos 60, quando o código de ética já estava mais flexível. Essa edição, então, reúne o trabalho, os trabalhos do Bernie Wrightson, que foi um co-criador do Monstro do Pântano da DC Comics. E, finalmente, uma homenagem ao Barry Windsor Smith, um álbum chamado Monstros, publicado pela editora Todavia, que originalmente foi publicada pela Fantagraphics nos Estados Unidos, também com histórias de terror. Agora, falar do Canadá. O Canadá é um país que tem uma grande publicação de quadrinhos, e nós aqui no Brasil conhecemos muito pouco desse material, dos artistas, e de um certo tempo para cá, algumas editoras passaram a publicar esses quadrinhos canadenses. Tá? A Julie Doucet é uma quadrinista já veterana dos quadrinhos alternativos do Canadá. Saiu no Brasil ano passado pela Veneta, Meu Diário de Nova York, que ela relata a época em que ela ficou em Nova York tentando produzir quadrinhos. Essa publicação foi originalmente publicada pela Drown and Quarterly, editora canadense, que publica principalmente quadrinhos alternativos. O Pequeno Astronauta é uma história emocionante, também de um canadense, Jean-Paul Eid, que saiu pela Nemo, e a gente não consegue sair sem estar sensibilizado dessa história. Nectarina é um álbum de uma artista chamada Lilai,
que é um sei lá, cartunista transgênero asiático-australiano. Pai asiático, mãe australiana. E é um morador de Montreal. Foi publicado pela Veneta. Nesse álbum, um casal em que um dos parceiros é transexual, tem como assim, um gosto muito grande de cuidar da sobrinha de um dos parceiros. A nectarina é uma fruta que representa a relação desses dois personagens. E os momentos em que eles compartilham com a pequena sobrinha, eles são assim bastante caricaturais, diferente dos momentos em que ela não está presente, que o traço fica mais realista. O artista canadense Gregory Gallant, mais conhecido como Seth, fez um álbum sobre George Sprott, que era um apresentador de televisão que gostava de explorar o norte do Canadá, a parte gelada do Canadá, e uma característica desse artista, o Seth, é que ele parece ter saído dos anos 40, pela roupa dele e tal. E ele gosta de falar de personagens ou criar personagens que estão no fim da vida, que tiveram, ou então tiveram uma vida longa, com muito rica. Desse artista já saiu no Brasil o álbum A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, é sobre um cartunista já falecido, que o autor vai procurar histórias e depoimentos sobre ele. Esse álbum foi publicado pela Bino em 2018. E tem o outro, Wimbledon Green, A Bolha, é sobre o maior colecionador de quadrinhos do mundo, que saiu em 2014 aqui no Brasil. Agora vamos para a Europa. A firma Pereira é baseado no romance do italiano Antonio Tabucchi, que viveu décadas em Portugal. E a história se passa em Portugal, no início do governo Salazar. O Pereira ele é um jornalista, faz a página de cultura de um jornal lisboeta, e ele conhece um rapaz que está engajado na luta contra o fascismo, e o Pereira, que estava desanimado com a vida, ele tinha acabado de ficar viúvo, tal, ele era conservador, tal, e ele vai se identificando com esse rapaz que tem um objetivo. Ele pode não concordar com as ideias, mas esse rapaz leva um dinamismo para a vida do Pereira. É interessante que esse livro foi adaptado para o cinema em 1995 e foi o último trabalho do Marcello Mastroianni. E os desenhos retratam o Pereira como se fosse uma caricatura do Mastroianni. Agora, 3 álbuns ou livros de quadrinhos franceses que são road movies. Alfred é o nome do autor, o nome dele é Lionel Pappagalli. O álbum chama Como Antes, foi publicado pela Devir. É a história de 2 irmãos que não se veem há muito tempo,
e que são muito diferentes e que vão da Espanha para a França, o enterro do pai. Suzette também é um road movie, feito pelo Fabien Tomé, que foi o autor do A Odisseia de Hakim, né, sobre um exilado do Líbano que vai para a França, que teve 3 volumes, publicado pela Nemo. Suzette também é publicado pela Nemo, mas tem uma outra pegada. Suzette é uma mulher viúva que vai com a neta procurar o primeiro amor da sua vida. Táxi é uma colaboração da Aimee de Jong, eu espero estar falando correto, né, corretamente o nome dela. Ela é holandesa, e ela, nesse caso, ela mostra, nesse livro, ela mostra as experiências dela andando de táxi em várias partes do mundo. Então, ela andava de táxi e ia conversando com os taxistas, e isso virou o roteiro para o álbum Táxi. Vou voltar aqui um pouquinho. A Aimee de Jong, espero que seja assim, ela publicou também Dias de Areia, da Nemo, muito poético. A Sala de Espera da Europa, pela Conrad, que é muito baratinho, e é um livro sobre os imigrantes que chegam ao continente europeu e têm que esperar para ir para algum lugar da Europa. Foi publicado muito recentemente e tem a ver com esse êxodo da África, do Oriente Médio, por causa de guerras, por causa da fome, por causa da falta de empregos. E que tem uma recepção, esses imigrantes têm uma recepção muito ruim por parte da sociedade europeia. Continuando ainda na Europa, há um álbum muito poético, muito romântico, chamado Um Oceano de Amor. Não vou entrar na trama, porque vale a pena acompanhar. É um álbum praticamente mudo, ou seja, com poucas palavras. Às vezes elas estão só escritas numa lata, ou uma placa, que do Wilfried Lupano e Gregor Panaccioni, publicado pela editora Nemo. Em alguns momentos parece até um desenho de uma animação da Disney. Muito poético, muito bonito. Em 2019, completaram-se 70 anos da criação do Lucky Luke, personagem do Maurice, personagem belga, um cowboy, que é um cowboy que atira mais rápido que a própria sombra. E a editora Look Comics fez uma série de 5 álbuns. Cada um deles, na verdade, foram 3 autores que reinterpretaram com seu traço, etc., esse personagem, esse mito, da mitologia do Lucky Luke. Um que foi publicado ano passado, e é muito interessante, é O Homem que Matou Lucky Luke, do Mathieu Bonhomme, editado pela Trem Fantasma. O título faz referência ao filme de 1962, dirigido pelo John Ford, O Homem que Matou o Facínora, ou no original, The Man Who Shot Liberty Valance. E é muito interessante porque o Lucky Luke era nos álbuns um excelente atirador,
muito rápido, tá? Então a gente tem que descobrir quem é esse homem que matou o Lucky Luke. Outro personagem que está sendo reinterpretado pelos novos artistas, são artistas espanhóis, é o Corto Maltese. Né? Corto Maltese foi criado em 1967 pelo Hugo Pratt e conta as histórias desse protagonista, meio dandy, né? Que participou de vários eventos históricos, e esses espanhóis, Juan Díaz Canales e Rubén Pelejero, fazem novas histórias a partir dos roteiros das histórias anteriores do Hugo Pratt. É um pouquinho diferente dessas edições do Lucky Luke, edições de homenagem ao Lucky Luke, que o estilo é diferente. No caso das novas edições do Corto Maltese, o Rubén Pelejero ele emula o traço do Hugo Pratt. E o Juan Díaz Canales escreve histórias muito parecidas com as do Hugo Pratt. E, finalmente, aqui, mais um livrinho do John Arne, eu não consigo ler esse sobrenome, que ele se assina como Jason ou Jason. Ele é norueguês. As histórias são quase mudas, totalmente mudas às vezes, e ele trabalha muito com a questão da morte, da solidão, né? E os álbuns dele são publicados pela editora Mino. Então, ele publicou um álbum chamado Shhh, é isso mesmo, um monte de S, um monte de H, né? Como se fala assim, fica quieto. Eu matei Adolf Hitler, Ele espera, a gangue do lado oeste, e, e os desenhos são sempre com funny animals, né? E sempre lacônicos. Veneno é um álbum alemão que conta uma história real, chama Veneno, o Anjo de Bremen, desenhado por Gesch Gottfried, publicado pela Dark Side Books. É a história de uma mulher que era conhecida assim como o anjo, que fazia o bem para todo mundo, dava comida para as pessoas que tinham fome, mas na verdade ela era uma serial killer. Isso aconteceu no século XIX. Ela fazia bolachas com veneno de rato e ela matou 2 maridos, os filhos, vizinhas, até que ela foi descoberta e foi executada lá em Bremen. Um álbum espanhol bastante interessante é do Taxista, do Martí Riera, que a Comic Zone publicou ano passado, que é uma coletânea de histórias desse personagem extremamente conservador, que dirige um táxi, que mora com a mãe e tenta resolver mistérios. E essas histórias foram publicadas na revista El Víbora. É uma revista do final dos anos 70, começo dos anos 80, da Espanha, que publicava trabalhos underground. Regresso ao Éden é também um álbum espanhol. Foi feita pelo Paco Roca. Paco Roca é muito bom. Ele já publicou, já tinha publicado dele no Brasil Rugas, que é sobre uma relação pai e filho. O pai tem Alzheimer, está num asilo. A Casa, que é uma história em que os 3 filhos adultos se reúnem na casa de praia que foi dos pais
e dois deles querem vender a casa, um terceiro quer reformar a casa, e eles se encontram para discutir isso, né, e relembrar coisas da infância, dos pais. Então, Regresso ao Éden também é nostálgico. Se passa no final da Guerra Civil Espanhola e, a partir de uma foto, o protagonista vai relembrando as relações da família e as questões sociais da época. Guernica, que tem nome, né, da cidade, que é a primeira cidade civil que foi bombardeada em uma guerra em 1936, que virou tema do quadro de Picasso, não foi feita por espanhóis. São dois irmãos franceses, Bruno Loff e Corentin Loff, que mostram como era essa cidade, como foi o ataque, e é muito interessante a contextualização histórica. Foi publicado pela LPM. Agora falar um pouquinho de mangá e manhua. Eu não gosto do mangá tradicional, que tem lutas e tal. Eu prefiro mangás mais intimistas, com narrativas diferentes. Junji Ito é um artista muito conhecido dos brasileiros. Publicou muita coisa por aqui, né? Ele publicou Tomi, em 2 volumes, pela editora Pipoca Nanquim, em 2021, Uzumaki, pela Devir, em 2018, que ele trabalha muito com círculos, e ele faz histórias de terror, e uma sala de aula que derreteu, junto a uma série de histórias em que um rapaz que está estudando, fica o tempo todo pedindo desculpa, e a irmã dele é um demoninho. Não vou contar muito da história, mas é muito interessante essa dupla. Além das histórias com esses dois personagens, tem outras histórias de terror também nessa edição da Pipoca Nanquim. Jiro Taniguchi foi um artista, um mangaka. Ele publicou Um Bairro Distante, do ano passado, Guardiões do Louvre, O Homem que Passeia, isso foi pela Devir, em 2017. Os personagens deles são personagens que observam as coisas ao seu redor, eles passeiam, eles são testemunhas de coisas simples, que o leitor vai acompanhando. Zou no Inverno é quase biográfica. É a história de um rapaz que quer fazer mangá, e ele sai da cidadezinha dele, vai para Tóquio e vai trabalhar num estúdio de um mangaka, e nas horas vagas ele vai passear no zoo, o zoológico da cidade, porque é um lugar calmo, né? E ali ele contempla as coisas. É muito interessante essa postura do Jiro Taniguchi. My Broken Mariko já é uma história muito envolvente e triste. Foi criada por Waka Hirako, e conta a história. Essa personagem, Mariko, ela é amiga de uma outra garota, e a Mariko passou por vários traumas. Ela foi abusada na infância, e ela acaba se suicidando, e a amiga vai relembrando o que aconteceu e por que ela na época ela não ajudou a amiga. E aí também é um nome complicado, que é um Suki Gendry Kim,
É uma autora coreana, sul-coreana. Então, esse é um manhua, publicado pela Pipoca Nanquim. É a história de um garoto com autismo que consegue se comunicar com as pessoas através da música. E ele vai se tornar um grande músico na Coreia do Sul. Tá? É uma história verdadeira. A autora, ela também publicou os álbuns Grama, que fala das mulheres e meninas que foram colocadas à disposição dos soldados japoneses para fazer tarefas e sexo. E ela vai entrevistando, a autora vai entrevistando algumas dessas mulheres que estavam vivas naquele momento que ela fez esse álbum. A espera também dessa artista é uma história sobre as famílias divididas pela guerra. Famílias que ficaram na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Há uma lista de espera para que as famílias se reencontrem na fronteira e, durante um dia, elas convivam, relembrem coisas. Tá. E a mãe dela, a mãe da autora, é uma dessas mulheres. Só que, passados tantos anos, os parentes não se reconhecem mais. Têm vidas diferentes e a história acompanha isso. E falando, finalmente, de outros países, Até Aqui Tudo Ia Bem, do Ersin Karabulu, que é um artista turco, já teve publicado no Brasil Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, publicado pela Comic Zone em 2021. Esse álbum aqui, Até Aqui Tudo Ia Bem, foi publicado pela Pipoca Nanquim. E as histórias são extremamente surrealistas, são kafkianas. Ele não fala de onde que mas obviamente ele está se referindo à Turquia. E é interessante que nesse álbum vem um cartão com uma caricatura de um ex-presidente brasileiro que agora não é mais presidente. O Ersin Karabulu, ele é redator-chefe da revista de humor Uykusuz, que existe, não sei se ainda está sendo publicada na Turquia, já foi censurada, já parou de ser publicado, depois voltou, não sei se continua ainda, e ele publica os seus álbuns na França. Agora, 3 títulos da África. A gente tem poucos quadrinhos africanos publicados no Brasil, mas está começando a ter um pouquinho mais. Digelia, do Senegal, o autor é Juni Ba, e ele mistura mangá com as tradições do Senegal. É uma história de aventura. Da mesma forma, o chamado de Empoué, do Martini Ngola Bala Martinien Romeu, que é o nome dele, de Camarões, fala de um homem camaronês que sai da África, vai para a França. Lá na França ele se torna uma pessoa comum, mas ele é chamado por essa entidade para voltar para suas raízes. E o melhor de todos esses é o Pesadelo de Obi. Os autores são Chino Tenso Tenso e Ramon Ezolo Ebalé, conhecido como Inzé. É uma história da Guiné Equatorial. Os dois primeiros autores, eles usam pseudônimos. Chino e Tenso Tenso são pseudônimos, porque eles não querem revelar o nome deles, porque a Guiné Equatorial é uma ditadura, e o Obi
é o ditador que está há mais tempo no poder, mais de 40 anos. Antes dele era o tio dele, ele deu um golpe de Estado no tio e se tornou o Obi. O tio dele era o nome da Guiné Equatorial do tio dele era pai. Obi significa avô. E essa graphic novel, esse álbum de quadrinhos, mostra esse ditador tendo um pesadelo em que ele é um habitante normal da Guiné Equatorial, morando numa favela, sem dinheiro, sem as comodidades que ele tinha. Ele tinha uma jacuzzi feita na China, e lá, no pesadelo dele, ele não tem água na casa, não tem água encanada, não tem eletricidade. Então, o pesadelo dele é passar a viver como um habitante normal desse país. Tá? Então, é muito interessante, é uma reflexão muito grande sobre o poder e sobre a ditadura e um ditador. Então, eu termino aqui essa exposição, espero que vocês tenham gostado. Tem quadrinhos de todos os tipos representados aqui e apresentados aqui, e principalmente são quadrinhos fora do mainstream, que todo mundo conhece, tá? E que não vou entrar nessa discussão, porque todo mundo fala desses quadrinhos mainstream, e eu estou apresentando aqui quadrinhos que eu gostei muito e que são diferentes. Olá, peraí, só um minuto. Muito obrigado, professor Roberto Elísio, pela apresentação. Eu tenho uma dúvida apenas, todas essas edições que você comentou, você comprou aqui no Brasil? Comprei aqui no Brasil, são todos pela internet, álbuns... por banca, em livraria? Pela internet, por banca, por livraria. Ok, então todos estão disponíveis aqui para quem Todos está estão no Brasil. disponíveis. Muito bom saber que tem essa disponibilidade de títulos tão variados, né? Bem legal mesmo. Uma coisa muito recente do mercado editorial brasileiro. Eu comprei também quadrinhos de vários outros países, mas eu utilizei nessa apresentação quadrinhos que foram publicados no Brasil em português. E uma coisa interessante é que nos quadrinhos japoneses, coreanos e africanos, há notas de rodapé que explicam uma determinada palavra ou um determinado costume. Nos mangás, até a placa que aparece ao fundo, né, onde está o personagem, tem a sua tradução na nota de rodapé. Certo. Isso é Isso muito bom para o leitor brasileiro. Muito importante para a gente ter o contexto do autor original, né? O que está sendo contado. Alguns têm até pós-fácil, para explicar determinadas questões culturais, históricas, ou a importância daquele quadrinho. Ok. Bom, aproveito aqui para agradecer ao professor Roberto Elísio. Espero que todas essas dicas estimulem aqui os nossos espectadores a procurarem esses títulos, e convido a todo mundo a comentar, que aproveitar o espaço dos comentários aqui no YouTube, para dizer se já conhece algum dos títulos analisados aqui, ou se tem interesse em adquirir algum, ou se tem outras indicações também para apresentar para a gente, que isso é sempre bom, né, para a gente conhecer também outros títulos. E agradeço mais uma vez aqui ao professor Roberto Elísio, né? E nos vemos na próxima, né? Exatamente. Até a próxima. Tá bom. Abração. Tchau, tchau. Céu. Tchau. Tchau.